E só podemos dizer a uma só voz: Deus te abençoe. Tá? Almas queridas, 20 horas. Penso em Jesus. Convido vocês para que todos pensemos em Jesus, nosso Senhor e Mestre. Ele, o amigo da primeira hora, que está sempre conosco e jamais, em tempo algum, em circunstância alguma, nos deixará. A humildade é essencial. Na primeira segunda-feira do estudo do capítulo 7, algo estudamos sobre o orgulho. Na outra segunda, detemo-nos por um pouco no tema humildade, ainda no capítulo 7. E hoje, a humildade é essencial. Claro, ainda no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes, com emoção e gratidão, registro aqui na tela do notebook as presenças de Solange Cristina Claro, sobrinha, Rosa Marquezine, amiga, Maria Helena Lombardi Teixeira, também amiga. O Andor, o burro velho e o burro novo. Uma fábula que resumo para que tenhamos tempo para outras anotações e reflexões. Aconteceu em uma fazenda uma grande festa religiosa em homenagem a um santo tão importante e tão querido que toda a região acorreu à fazenda. Terminadas as cerimônias na zona rural, houve a necessidade de se levar o santo com o andor para a cidade. E para isto, os líderes daquele encontro serviram-se de um burro novo, colocaram o andor e o santo sobre o lombo do animal e foram todos para a cidade. Hinos, cânticos, orações, palmas, flores, muita alegria. E uma grande procissão se formou. Tão grande que, chegando na cidade, depuseram o andor e o santo
representado ali na imagem, no altar que lhe estava reservado, e o burro novo voltou para a fazenda. Voltando para a fazenda, ele topou com muitas pessoas que ainda estavam na procissão. E as pessoas demonstraram agora desprezo pelo burro, reclamaram do cheiro que ele exalava, a presença dele no caminho da procissão incomodava e diziam para ele: sai daí, você está atrapalhando. E o burro não entendeu esta contradição. Jovem, imaturo, inexperiente, na ida, cânticos, louvores, e na volta, desprezo. Ele foi conversar, chegando na fazenda, com um burro velho, para entender o que tinha acontecido. E o burro velho, experiente, sábio, disse para ele: eu também já passei por isso. Sofri muito, mas depois eu entendi. Na ida, todas as homenagens não eram para você, era para o santo. Na volta para a fazenda, você recebeu o tratamento que as pessoas normalmente dão aos burros. Esta fábula nos adverte. Precisamos perceber o que realmente possuímos de valor e o que é maquiagem, o que é acessório. Precisamos perceber o que de fato possuímos e o que de fato detemos. Beleza plástica é o andor. Dinheiro é andor. Fama, glória, poder, títulos e outros valores mais. Tudo isto representa o andor. Quem somos nós sem estes acessórios? Se tirarmos estes valores periféricos, superficiais, o que sobra? É isto que somos realmente. Muitos sabem do cargo que ocupei. E já naquela época, eu sabia que o cargo era o andor. As homenagens não era para o Isaías claro, era para o cargo, eventualmente, casualmente, coincidentemente, ocupado por aquela pessoa. Mas se fosse o Paulo, Pedro, João, José, era a mesma coisa. Tanto que os que me convidavam para certas cerimônias, eventos, já não me convidam mais. Por quê?
porque eu estou desvestido do andor. Que esta fábula nos ajude. E nesse estudo sobre humildade, eu preciso me perguntar se o Espiritismo também na minha vida não é um andor. Se o Espiritismo na minha vida tiver a importância de um andor, se eu não trouxer algo da doutrina espírita em minha mente, em meu coração, em minha vida, quando eu desencarnar, eu não serei espírita, vou ficar sem o andor. Capítulo 2 do Evangelho, a rainha de França. Ela não chegou rainha no mundo espiritual. Para que eu chegue espírita, eu preciso não estar espírita, mas eu preciso ser espírita, ser essência, substância. Por isto, a humildade é essencial. Amados, ficaríamos o tempo todo nesta fábula, mas eu tenho mais duas fábulas para trazer. Uma não é fábula. A fábula da lagoa, do caipira orgulhoso e do caipira humilde. Os dois caipiras moravam na roça, vizinhos, um orgulhoso, o outro humilde. O caipira orgulhoso dizia para o caipira: amanhã eu vou fazer tal coisa. E o caipira humilde dizia para ele, advertia-o, dizendo: não fala assim, eu vou fazer tal coisa. Diga, eu vou fazer tal coisa se Deus quiser. E o caipira orgulhoso dizia: não, eu vou fazer, queira Deus ou não queira, eu vou fazer. E eles, muito simplórios, acreditavam ainda que Deus castigava ou castigasse. E o caipira humilde advertia o caipira orgulhoso, dizendo: olha, cuidado, Deus castiga. Olha, tá vendo essa lagoa aí, ó? Vai que Deus te castiga e te transforma num sapo. Você vai morar na lagoa. E o caipira orgulhoso insistia: eu vou fazer, quem sabe da minha vida sou eu, não estou nem aí para Deus. O tempo passou e aqui na nossa fábula ou parábola, Deus castigou o caipira orgulhoso e o transformou num sapo. E este sapo, por anos, ficou na lagoa até cessar o castigo. Cessado o castigo, o caipira orgulhoso retomou a condição humana. E que pena, continuava agora o caipira orgulhoso. De nada lhe valeu ter passado na lagoa algum tempo como sapo. E continuou dizendo: porque eu faço, porque eu aconteço, se Deus quiser bem, se Deus não quiser, tanto faz.
E o caipira humilde dizia: fulano, não fale assim, você não pode esquecer do castigo. E o caipira orgulhoso, o turrão, falou: eu vou fazer, eu vou continuar assim, e se Deus não concordar, a lagoa está aí. A dor é uma bênção. Capítulo 9 do Evangelho, item 7. Para os que, com humildade, apreendem o seu sentido, aprendem as lições íncitas da experiência dolorosa. Quando a alma aprende a lição com esta ou aquela dor, a dor cessa por desnecessária agora. Mas se a alma insiste, teimosamente, orgulhosamente, ela necessitará de dores maiores, de experiências mais duras, até dobrar a serviço, até dobrar a crista da alma cristã. Reparem bem que de crista para cristã é um acentozinho. Precisamos verificar se de fato sou uma alma cristã ou uma alma com Cristo. O barco, o barqueiro humilde e o culto orgulhoso. O orgulhoso fez uma viagem, muito culto, catedrático, doutor, mestre, PhD, pós-graduado, 1000 títulos. Chegou na beira do rio, sem ponte, precisava atravessar o rio para seguir sua viagem. Encontrou na margem um barqueiro com um barco muito humilde, mais um bote, na expressão antiga, do que um barco. Contratou os serviços do barqueiro para fazer a travessia. O barqueiro, modestíssimo, semi-alfabetizado, poucos meses de frequência à escola, transportando o homem culto. Daí a pouco, já no bar, o homem culto perguntou para o barqueiro: o senhor já leu Shakespeare? Shake quem? Perguntou o barqueiro. Shakespeare? O senhor não leu? Nunca ouvi falar. Pois saiba, meu amigo, que o senhor perdeu 5% da sua vida. Daí a pouco, o culto, o senhor leu Dostoiévski. Dosto quem? Dostoiévski. Não leu? Nunca ouvi falar. Pois saiba que o senhor perdeu mais 5% da sua vida. E foi. O barqueiro já tinha perdido mais da metade da vida com os nomes complicados que o homem mencionou.
Lá pelas tantas, o barqueiro perguntou para o doutor e mestre: o senhor sabe nadar? Não, não sei. Por quê? Porque o barco furou, está entrando água e o senhor, daqui a instantes, vai perder 100% da sua vida. O senhor vai morrer afogado. Então, há coisas que são interessantes. A cultura é uma delas. A inteligência é outra delas. Quem leu ou ler o capítulo 7 verá que nem o Cristo e nem a doutrina espírita desprezam, são contra a cultura acadêmica, a inteligência, o raciocínio, a ciência, os conhecimentos, as pesquisas. Não se trata disso. Para ser relevante e cumprir com o seu papel, prescinde, necessita da humildade. Inteligência sem humildade, cultura sem humildade, ciência sem humildade, conhecimento sem humildade, poder, beleza, riqueza, títulos, fama, glória, poder sem humildade, mediunidade sem humildade. Qualquer coisa, qualquer bem. Por isso, hoje, estamos fixando este pensamento. A humildade é essencial, ou é indispensável, é necessária, é fundamental. Mais vale menos conhecimento com mais humildade do que muita ciência com pouca humildade. O orgulhoso se serve do próximo, o humilde serve ao próximo. O orgulhoso se serve do próximo, o humilde serve ao próximo. Superior não é o orgulhoso. Não direi que o humilde é superior, porque já deixaria de ser humilde se supusesse superior. Então, de vez em quando, eu estou em casa e falo: Divina, a nossa colaboradora de todos os dias, Divina, por favor, vê isso para mim. E aí eu penso, mas você continua orgulhoso, né? Por que você não levanta, não vai lá se servir? Você tem perna, braço, né? Por isso, Jesus diz, no capítulo 7, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida pela redenção de muitos. Isto de líder servidor, essa expressão nova em voga no mundo, não é nova não, ela surgiu com Jesus. O primeiro
e o maior líder servidor de toda a humanidade. Jesus é grandioso, exatamente porque esqueceu-se de si mesmo para servir não a 2 ou 3, mas a toda a humanidade. Eu trago vários pensamentos extraídos literalmente do capítulo 7. Humilde é todo aquele que não tiver nenhuma pretensão à superioridade ou à infalibilidade. Quem pensa que não erra, já está cometendo mais este erro, o pensar que não erra, e já está revelando o orgulho íncito em si. Todos erramos. O único ser que, estando na terra, não cometeu erro algum, queda alguma, equívoco algum, escorregão algum, é nosso Senhor Jesus Cristo. Todos erramos, sem exceção. E podemos errar de 2 vezes, de 2 formas, melhor. Podemos errar fazendo o mal que não deveríamos fazer e não fazendo o bem que está ao nosso alcance fazer. Como ninguém faz todo o bem que deve, erramos simplesmente pela não realização do bem, ainda que aparentemente já não façamos assim tanto mal, porque não fazer o bem factível é já um mal. O Espiritismo está no capítulo 7. Eu estou trazendo com minhas cores, mas está aí no 7. O Espiritismo é um balde de água fria no orgulho. Demonstra-nos o que ocorre ao orgulhoso, tanto no seu retorno à pátria espiritual, como nas próximas reencarnações. Emmanuel fala em um dos seus livros monumentais que quem visse aquele menino defeituoso, deformado, escravo, arrastando-se pelas ruas empoeiradas de Roma, não reconheceriam naquele menino o grande imperador Adriano. Chocante. O grande imperador Adriano volta defeituoso, escravo, arrastando-se pelas ruas de Roma. Por quê? Porque o reinado era o andor. Era o andor. Ele não era rei. O espírito dele não era soberano. Ele ocupou o cargo de imperador, mas intimamente era miserável. Na encarnação seguinte, ele se apresenta por fora, com a miséria que trazia por dentro. Simplesmente assim. Tanto que César, que nasceu na Casa Júlia, em Roma,
que deu 12 Césares para Roma. César era rei e Jesus era carpinteiro. Para demonstrar-nos que o periférico não guarda correlação necessária com a nossa intimidade. Eu que estou aqui trazendo para vocês algo do Evangelho, posso desencarnar em condição miserável se eu não tiver o cuidado de esculpir em mim o que propago agora pela internet. Que não aconteça comigo o que aconteceu com aquele espírita de um dos livros do Dr. Bezerra de Menezes, de André Luiz, melhor. André Luiz narra num dos seus livros que ele, indo numa furna para dar assistência a espíritos em desequilíbrio total, um deles, da lama, gritou: eu fui espírita na terra, eu conheci o doutor Bezerra de Menezes. Estava chafurdado no lodo de fora, que era a expressão do lodo de dentro. Dou-vos glória, Pai, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por terdes escondido estas coisas aos sábios e aos prudentes, e haverdes revelado aos simples e aos pequenos. No parágrafo seguinte, queridos, a explicação sintética. Para entender as coisas de Deus, não bastam a cultura acadêmica, a inteligência, os títulos. Encontramos doutos por aí, famosos, filósofos, cantado em verso e prosa, que não é reencarnacionista. Não é? Ou não convém proclamar que é? No meu orgulho, eu nada publico de filósofo que não aceita, não admite publicamente a reencarnação. Ou não é tão filósofo assim, ou não é tão corajoso assim. Então eu não posto nada no Seja Família, Seja Trabalhadores e nos outros grupos. Não compartilho. O método de Deus para com os orgulhosos. O método de Deus para com os orgulhosos. Para aquele caipira orgulhoso. Comigo é assim, se Deus quiser, eu não quero, dá na mesma. Primeiro, Deus não se submete aos caprichos dos orgulhosos. Também não pratica violência. Não quer ser humilde agora, não precisa ser. Aguarda o tempo. Aproveita o concurso da dor. Aguarda que as experiências façam o seu trabalho. Aguarda que a evolução se processe. Espera que a maturidade chegue. Espera que o coração se enterneça, se transforme.
Aguarda que o Espírito se decida por sua melhoria, por sua conversão, por sua transformação. Parábola do filho pródigo. Pai, dê a minha parte da herança, quero ir embora. Está aqui, meu filho, vai. Eu já falei aqui muitas vezes, na minha adolescência burra, quando eu era um burro mais novo do que sou agora, porque eu já fui burro novo. Eu dizia nos meus rompantes para os meus pais: eu vou embora desta. E falava um palavrão referindo-me à casa. E meu pai fez como Deus faz. Meu pai dizia: vai, meu filho, vai, vai. E uma frase que era uma sentença: vai, meu filho, o mundo ensina. O mundo ensina. E eu aprendi a duras penas o que eu não aprendi com penas leves na companhia dos meus pais. Os meus pais ouviam meus desaforos. Depois eu tive que ouvir os desaforos e aguentar meio calado, sob pena de... É a vida. Então, o esquema de Deus. Todos os homens são iguais na balança divina. Só as virtudes distinguem-nos aos olhos de Deus. Todos os espíritos são de uma mesma essência e todos os corpos são formados com a mesma massa. Está no Evangelho. Basta despir o rico e o pobre. Rico e pobre nus. Qual a diferença? Está no Evangelho. A nobreza do sangue. Mas a química não mostrou até hoje nenhuma diferença. Se formos num laboratório aqui de nossa cidade e levarmos sangues em 2 vasilhas, ampolas, não sei a expressão, e perguntar para o laboratório qual sangue é do rico e do pobre, não dá para distinguir. Então, a diferença está no andor. Quando tira o andor, o que sobra? Então, todos os espíritos são de uma mesma essência e todos os corpos são formados com a mesma massa. Não há, portanto, 2 espécies de espíritos, nem 2 espécies de corpos. Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e poderoso. Textos literais do Evangelho. Que cada um possa demolir, pouco a pouco, os altares erguidos ao orgulho, ao altar aí, ao andor. Isso está escrito no capítulo 7. Que cada um possa demolir, pouco a pouco, os altares erguidos ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. A verdade não é para os presunçosos, arrogantes, soberbos. O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males.
Aplicai-vos, pois, em destruí-lo, se não desejais ver perpetuarem-se suas funestas consequências. Dor que se prolonga é orgulho que não cede. Quanto às vaidades e as grandezas de vossa passageira existência, são pouca coisa perto da eternidade. Se Deus, em seus desígnios, fez que nasceste num meio em que pudesses desenvolver tua inteligência, é que Ele quer que a uses para o bem de todos. Quando conquistamos determinados recursos, possibilidades, Deus espera que transformemos isto em bênçãos para a humanidade. Quantos pães tendes? Pergunta Jesus ao discípulo na multiplicação dos pães. Quanto dinheiro tendes? Quanta cultura tendes? Quanto amor tendes? Quanta bondade tendes? Quanto tempo tendes? Porque ninguém é tão pobre, conhecemos o pensamento, que não tenha algo para oferecer a outrem. E não há ninguém na terra tão autossuficiente que não precise de alguém para alguma coisa. A inteligência é rica em méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que delas são dotados usassem-na visando a Deus, a tarefa dos espíritos de fazer avançar a humanidade seria mais fácil. Pedindo perdão pelos excessos e agradecendo a todos por tudo, eu termino com esses dois pensamentos. Que estejamos com Deus em tudo que fizermos, para que a arrogância, a soberba, o orgulho, e me vem à memória Madre Teresa de Calcutá, ainda encarnada, prevendo o futuro, ela disse: eu não sei se me farão santa, mas caso me tornem santa, saibam que eu serei a santa das trevas, das sombras, porque é onde eu estarei socorrendo os meus irmãos. Humildade, que não precisa abrir mão da própria grandeza, mas aplicá-la em favor de muitos. Querer, não vejo a hora de desencarnar, ir para uma colônia. Orgulho. Não morreu, não tem certeza se vai para uma colônia e já está esquecendo os irmãos da retaguarda. Crescer para Deus, fazendo do Cristo modelo e guia, é para diminuir-se cada vez mais, para disponibilizar-se a favor de quantos puder. E eu esperei quase 35 anos para dizer hoje que com alegria eu constato ser dos homens da equipe
o mais velho, então me cabe servir mais, compartilhar mais. Percebamos o valor das coisas mínimas e sirvamos com alegria e amor. Percebamos o valor das coisas mínimas e sirvamos com alegria e amor. A primeira vez que fui no Chico Xavier, em janeiro de 82, eu era ainda um burro novo. Fui, claro, de terno. Burro novo, tem que ir com andor, terno, príncipe de Gales, terno caro na época. Cheguei lá, atrevido, a história é longa, preciso encurtar, e tanto insisti no meu atrevimento que o Chico me atendeu e gravou uma mensagem em cassete para os espíritas de Oswaldo Cruz. Eu tenho esse cassete até hoje, a entrevista do Chico. E o Chico pediu para um companheiro ir na livraria buscar um livro e me gravou uma mensagem. E ele começa assim, antes de gravar a mensagem, ele começa assim: nada tendo de mim para oferecer, gravo esta mensagem do Espírito tal. E o burro novo levou 15 anos para entender o alcance da mensagem que o Chico tinha me gravado. Um dia em casa, na casa antiga, eu falei, escuta, por isso que o Chico gravou aquela mensagem. O Chico, na delicadeza dele, falou, meu filho, vai cuidar deste teu orgulho, vai cuidar desta tua arrogância, desse teu complexo. Levei 15 anos para a ficha cair. Percebamos o valor das coisas mínimas e sirvamos com alegria e amor. A alma da mensagem que ele gravou fala disto. Mas todo burro novo vai envelhecendo e ele vai compreendendo certas coisas. Que Jesus a todos e sempre nos abençoe. Laércio, amo você. Quanto você puder vir, amém. Um dia você vai ter a oportunidade de assistir um trabalho mediúnico. Tenha calma, tá? Você ainda é um burro novo. Você, eu continuo burro, só que um pouquinho mais velho. Você vai ter seu tempo. Você vai ter. Eu entendi. Espiritualidade, tudo tem seu tempo. Você vai entender. Viu? Tá bom? Eu quero, pelo menos para nós.
Você é maravilhoso. Você está indo muito bem. Né? Basta considerar que eu até